Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre O Farol. Altas expectativas para o novo filme do Robert Eggers, diretor de aquele que eu considero o melhor filme de terror dos últimos anos, A Bruxa. Então acho que todo mundo que gostou muito de A Bruxa tinha altas expectativas para também O Farol, para esse novo filme do cara. Uma produção A24 que nos presenteia com grandes filmes de terror, grandes produções não só de terror, mas grandes produções independentes. E também uma parceria com a Art Features, do Rodrigo Teixeira, que é um cineasta brasileiro fazendo altos trabalhos lá fora. Inclusive ele trouxe o Robert Eggers e o Willem Dafoe para palestrarem, fazerem atividades aqui uns meses atrás. Foi muito interessante da parte deles isso ter acontecido. E agora o filme estreia em circuito aberto. Ele passou na Mostra de São Paulo e agora ele chega em várias salas aqui do Brasil. Eu diria que ele é menos convencional ainda do que A Bruxa. A Bruxa gerou um baita rebuliço acerca de ou não é terror, quais são os fundamentos do terror, o que faz um filme ser terror ou não, que é um debate contínuo. Eu acho que é um debate que nunca vai ser esclarecido completamente. A gente vive aqui essa fase de Coringa pode ser considerado filme de terror, Parasita pode ser considerado filme de terror, e A Bruxa foi um pouco disso também lá na época. O Farol, imagino que também vai gerar esse tipo de debate, porque, como eu disse, ele é ainda mais não convencional ainda. Ele gira em torno de dois homens, o Robert Pattinson e o Willem Dafoe, que cuidam de um farol ali no final do século XIX. Ele é basicamente essas duas pessoas, esses dois marinheiros, isoladamente mantendo esse farol, que é o bastião de segurança dos navios, que mantém essa luz, mantém uma diretriz, um norte, que seja para essas embarcações de todos os arredores dessa ilhota, onde o filme se passa o tempo todo. Quando eu digo não convencional, é em todos os aspectos mesmo, porque ele é em formato 1:1, ele fecha, ele completamente, não é aquele formato que a gente está acostumado de cinema 16:9, Ele é completamente fechado, quadrado, que dá ainda mais essa ideia claustrofóbica que o filme passa, dessas duas pessoas muito próximas, convivendo minuto a minuto. E aí tudo que isso traz, todas as problemáticas que o isolamento e o confinamento e essa proximidade de duas pessoas muito diferentes, um veterano, o Willem Dafoe, o personagem dele, o Wake, já cuidou desse farol por muito tempo, já passou por isso várias vezes, inclusive com muitas outras pessoas, e o personagem do Robert Pattinson, que é mais uma vez para calar a boca de qualquer um que duvida das capacidades de atuação desse sujeito, porque é mais uma atuação absolutamente fantástica que ele entrega, e eu acho que o Willem Dafoe tira muito mais dele ainda. A gente tem sempre essas questões de um ator veterano contracenando com um outro mais inexperiente, como funciona. Muitas vezes tem um contraste grande o suficiente para ser um problema no filme. Nesse caso, é visível tanto que o Willem Dafoe consegue tirar de atuação do Winslow, do Wake no Winslow, que é o personagem do Robert Pattinson, que está passando por isso pela primeira vez, porém ele tem o seu passado, evidentemente. E aí todos os simbolismos são jogados aí. Porque não é só essa rotina de convivência, uma rotina de fluido, o cara tá usando o banheiro bem ao seu lado, o cara tá descarregando ali, tá se tocando bem ao seu lado, um filme de fluido mesmo, fluidos corporais próximos que entram em contato, e como isso é um ruído, a princípio uma rusga ali, que aí vai se tornando algo mais comum, ordinário, eu diria. Mas aí tem a questão do farol, que é como se fosse uma entidade. E o fato do Wake, o personagem do Willem Dafoe, ele se isolar lá e ele se fazer daquilo um momento de prazer para ele. E aí essa divagação do que acontece ali, o que é lá, e as questões do tipo, a experiência que esse personagem traz para a mesa, os maneirismos, todas essas coisas míticas desse lugar. Você não pode nunca ferir uma gaivota, é uma das questões colocadas no filme. O próprio filme foi vendido com um dos pôsteres, que era uma gaivota, a exemplo da Bruxa, que vendia muita imagem do bode. Dessa vez tem a imagem desse ser tão marcante dos ambientes marinhos, que também é bastante marcante no filme, e que gera essas perguntas, essas entrelinhas do significado. O que ela está fazendo ali, qual que é o significado dela ali. É um filme muito interpretativo, ao mesmo tempo que essa rotina é muito próxima. A gente vive momento a momento, ele batendo a cabeça, eles se embriagando, eles comendo, eles cantando, eles brigando, eles se conhecendo melhor, compartilhando o passado e os medos e anseios, seja na cabeça deles, até que ponto isso é real, até que ponto isso se passa no psicológico. É um filme muito intenso, que você sai desgastado no cinema, justamente por estar vivendo todo esse tempo, essa 1h30 com esses personagens estranhos,
aquela verdade absoluta do Beleza Americana de que ninguém é comum visto de perto. Esse filme leva isso à enésima potência nesse sentido, né? Do tipo, as estranhezas dele encontrar dentro de um travesseiro uma estatueta, e as figuras míticas do mar, o papel de uma sereia, as necessidades de um homem com relação justamente a satisfação física e pessoal. Tudo isso é uma questão nesse filme que desemboca num final simbólico ao extremo, assim. A questão dos marinheiros que vivem só com homens por muito tempo, isoladamente, e coloca em questão também esse tipo de posicionamento, de pensamento. É um filme muito intenso, um filme muito profundo e que dá vazão a muitas interpretações. Recomendo altamente. Vamos conversar sobre O Farol. Valeu!